Po- Podemos começar? Podemos? Podemos começar? Se podemos começar? Podemos começar? Podemos começar? Pergunto se podemos começar. Ok. Pronto, estou a começar. Obrigado. Boa noite, amados irmãos em Cristo. Queremos que estejam todos bem de saúde, apesar desse estado de confinamento que nos encontramos, em que os templos estão fechados, mas a Igreja de Cristo está aberta, está reunida como família nas suas próprias casas. A juventude a nível provincial havia nos sugerido um tema para falarmos sobre a administração financeira, a razão pela qual eles convidaram o casal Dias Privilégio. Estamos bastante gratos pelo convite que nos foi formulado e vamos fazer o possível dentro daquilo que Deus possa nos orientar, trazermos um desafio para os nossos jovens, para os que já estão casados, para todos nós, a importância das finanças dentro de um lar, sobretudo quando se trata de um lar cristão. Assim sendo, nós vamos entrar nesse nosso tema, mas queríamos muito antes mesmo trazermos uma pequena... Queremos olhar sobre o que realmente é a família. Afinal de contas, nós vamos falar sobre finanças num lar cristão. O que é a família? Queridos, a família é um conjunto de todas as pessoas que vivem sobre o mesmo teto, que tem a mesma proteção, a dependência do dono da casa que visa ao bem-estar do lar, que se comunicam, que se amam e também que se ajudam. Mas também vale lembrar que a família foi criada por Deus com um elevado propósito em todos os seus sentidos. Então, se nós já olhamos para essa definição sobre as famílias, mas também queremos olhar o plano de Deus quanto à família, a família no plano de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, na verdade ela registra a criação da primeira família que se iniciou com Adão e Eva. Esse casal, na verdade, foi alvo de um tremendo ataque de Satanás. Adão e Eva haviam recebido uma orientação de Deus, mas depois de terem sido tentados, eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles pecaram e ficaram sujeitos à tristeza, ao sofrimento e também à morte. Mas mesmo assim, Deus, apesar de eles terem desobedecido a Deus, Deus na verdade não mudou o seu plano quanto à instituição da família, pois era o meio lícito e puro para perpetuar a raça humana. Queridos, Deus sempre se interessa pelo bem-estar e pela salvação da família, porque o mesmo Deus demonstrou que não deseja vê-la despida das qualidades morais, virtude de uma sociedade digna do Criador, próspera e feliz. Assim, nós podemos concluir que a família foi criada por Deus para cumprir a sua vontade e habitar com Ele na glória eterna. Esta é a razão pela qual o irmão, eu e você, nós precisamos cuidar da nossa família. E agora, depois de olharmos a questão de Deus, queremos realmente dar o início do lar. Se o início de uma casa exige cuidado ao lançar os alicerces, maior cuidado também deve haver ao se iniciar a construção de um lar. Sempre no lar. Quem começa errado
não terá facilidade de terminar de forma certa. Então, podemos também encontrar o início de um lar. Havendo bom relacionamento com Deus, é possível o mesmo ser fácil haver também uma plena harmonia dentro do lar. Havendo harmonia, amor no lar, torna-se o lugar mais agradável para todos, quer marido, mulher e filhos. E num lar onde há conflitos, este lar deixa de ser um porto seguro e se torna ou se transforma em um campo de batalha. Por isso, queridos irmãos, assim sendo, a gestão financeira no lar deve ser discutida o casal antes mesmo do casamento. Na fase do namoro, do noivado, eles devem discutir sobre o casamento, aliás, sobre as finanças. Ou seja, o conselheiro pastoral que estiver acompanhando o casal deve trazer esses elementos dentro do contexto para poderem perceber exatamente como que eles vão gerir as finanças depois do casamento. E quando eles casarem, na verdade, esse assunto já foi discutido muito antes, e isso vai lhes ajudar a saberem gerir as suas finanças. Os conflitos oriundos da situação financeira com frequência envolvem o casamento e também se pode entrar em ruína. Por isso, queridos irmãos, quando nós olhamos o casal, gastar dinheiro é a coisa mais fácil de que existe. Há pessoas que nós podemos dizer que não há dinheiro que chega, mas também há pessoas que pouco e não devem nada. Por isso, a desordem na economia dentro do lar traz sempre uma perturbação. Saber discutir sobre gestão financeira. Agora, olhando realmente aquilo que nos foi proposto e olhando mesmo para a palavra de Deus, como gerir as finanças? Como nós devemos administrar as nossas finanças? Há um dos conselhos que nós queremos passar é que para que haja uma boa gestão financeira dentro do casamento, o casal deve evitar ter contas bancárias de forma particular. Ou seja, o casal deve ter uma única conta bancária. Se o marido é que trabalha, deve adicionar a sua esposa na conta onde é domiciliado o seu salário. Se os dois trabalham, então façam a mesma coisa. Realmente não deve haver assim. Eu tenho a minha conta, a minha esposa também tem a sua conta. Desta forma, vai começar sempre a haver conflitos dentro do lar. Então, o casal deve evitar ter contas bancárias de formas particulares. A conta deve ser única, talvez, se for possível, serem assinantes, assim como aquela linguagem técnica que se diz, né? A linguagem, aliás, financeira, terem a conta solidária, em que a esposa, na ausência do seu esposo, ela pode pegar o bilhete de identidade, ir ao banco e levantar o valor que é necessário para a despesa em casa. Vamos supor que o marido esteja ausente, em missão de serviço, e aqui em casa há uma crise, há fome, há uma doença, há uma criança que entrou, por exemplo, numa perturbação. E o que tem se notado algumas vezes é que o marido liga para a esposa e dizendo o seguinte: olha, tem que emprestar dinheiro e depois, quando voltar ali, eu vou devolver. Isto está errado para um casal cristão. Muito errado mesmo. Então, o casal realmente deve ter a conta solidária. Como gerir as nossas finanças? Outro item que nós podemos encontrar é que devem calcular a renda e a despesa. Todas as despesas da família devem estar restritas a rendas. Cada despesa deve ser colocada dentro de um percentual que corresponde ao seu salário. Ou seja, o casal, quando querem ter gastos, comprar coisas para a sua casa, nunca deve exceder além do seu salário. Devo me explicar melhor. Se eu ganho, por exemplo, 100 mil kwanza,
Eu não posso arrendar uma casa que custa 80 mil kwanza ou 90. Absurdo. Se eu ganho 100 mil kwanza, não posso comprar móveis que custam 90 mil kwanza, a não ser que eu faça uma poupança, ou então o casal faça uma poupança. Então, não devemos viver acima do nosso salário. Por isso que nós dissemos que devemos calcular a renda e a despesa do nosso salário. Outro item de como gerir as finanças é viver de forma simples. O casal deve aprender a viver de forma simples. A regra mais segura para a economia doméstica é evitar a exibição. Aquilo que nós falamos na linguagem mais simples, né? Quer aparecer. Quer dizer, a pessoa que ganha 50 mil kwanza, mas quer comprar roupa muito cara, só quer aparecer na rua, deixando a família morrendo de fome. Olhe aquilo que a Bíblia nos ensina, o Provérbios capítulo número 13, versículo número 7, ela nos dá uma descrição boa mesmo, ela nos aconselha esse grande sábio. Capítulo 13, versículo 7 de Provérbios, diz que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Vejam o que o provérbio diz. Isso nos mostra que não devemos viver acima do normal. Temos que evitar a nossa exibição. O casal deve viver de forma simples, de forma modesta, porque também isso faz bem para que um casal, para aquele casal que é temente a Deus. O outro item que nós podemos encontrar, outro conselho, é ter o rigor no controle dos gastos. Queridos, nós estamos a viver uma fase de crise, em que há confinamento. As pessoas são proibidas de se deslocarem de um local para o outro. E essa fase de crise, a pessoa deve, na verdade, mudar o consumo de casa. Temos que evitar consumo por excesso. Aquele consumo que se fazia exagerado, por exemplo, no pequeno almoço, no jantar, devem fazer os possíveis de alterar este consumo. O casal deve viver de forma simples. A forma da alimentação, numa base econômica, talvez que tenhamos uma boa saúde, uma boa alimentação, aquilo que vai de encontro ao nosso bolso. Então, o casal precisa bolso no controle de gastos. Também precisamos cultivar a arte de economizar. Comprar o que encontramos enquanto tem dinheiro em mão não é a forma mais sábia. Muitos, o que fizemos? Recebeu seu salário hoje, de regresso para casa, tudo que vê na rua quer comprar. Coisa que não estava no plano. Quer comprar tudo. E quando chega em casa, com metade do salário, a semana terminar, já não tem dinheiro em mão. Isso realmente não é um bom gestor. Por quê? Porque as pessoas não sentaram, não fizeram plano. Então o plano só apareceu com dinheiro em mão. E vai comprando tudo. Razão pela qual nós dissemos que deve-se evitar, na verdade, cultivar a arte de fazer uma economia. Saber quanto comprar. Isso é também algo muito interessante. Vamos dar só um pequeno exemplo. Um casal, aliás, comprar a roupa de frio no tempo de calor, ou então comprar a roupa de calor no tempo de frio, você acaba por comprar a roupa mais barata. Um exemplo muito simples. Quando estiver a fazer muito frio, você pode ir numa loja comprar um aparelho de ar-condicionado. O preço é muito diferente se comprar o mesmo aparelho de ar-condicionado no tempo de calor. Então, essa é a diferença que queria mais ou menos dar. Razão pela qual nós devemos saber o que comprar. Não é tudo que nos aparece, temos que comprar. Além de como gerir as nossas finanças, mas também queremos olhar para um outro item de que cuidados a ter com as finanças. Afinal de contas, já somos casados.
Eu sou esposo, tenho a minha esposa, os dois trabalhamos, ou então minha esposa que trabalha, ou então eu que trabalho. Como cuidar das finanças que está em nosso posse? Uma das questões que nós precisamos perceber primeiro é que tudo que nós temos pertence a Deus. O casal deve colocar isso como primordial mesmo. O casal deve saber que tudo que tem, primeiro que nós, como casal, já somos uma criatura de Deus, somos filhos de Deus. Então, tudo que nós temos, o carro, a casa, a roupa, a bicicleta, a motorizada, tudo que temos pertence a Deus. Assim diz o salmista, Salmo número 24, o texto, versículo 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Os habitantes da terra pertencem a Deus. E tudo que a terra tem pertence a Deus. Então não tem como aquilo que nós possuímos não pertencer a Deus. Então tudo pertence a Deus. Somos apenas mordomo das propriedades de Deus. Deus nos coloca como mordomos naquilo que nós temos. O salário, tudo que nós temos pertence a Deus. Então, sendo assim, nós precisamos ser bons gestores de como administrar as finanças que estão em nosso posse. O primeiro passo do planeamento financeiro é reconhecer que o direito da propriedade sobre todas as coisas pertence ao nosso Deus. Então, Ageu também, capítulo número 2, versículo 8, ele nos mostra, Deus diz que o ouro e a prata me pertencem. Veja como Deus, ele declara que tudo pertence a ele. Moisés também escrevendo em Deuteronômio, ele nos mostra, capítulo 18, versículo 17 a 18, ele disse que nunca deve dizer que aquilo que tu tens, conseguiste com teu suor, mas antes, pelo contrário, deve dizer, foi Deus que me concedeu a força e a sabedoria para possuir. Então, este também é um princípio de saber como cuidar das nossas finanças. Queridos irmãos, o casal, quando nota que há conflito sobre finança, primeiro eles devem admitir que há essa crise. E tem que sentar para poderem, com a sabedoria, ultrapassar ou resolver esses conflitos. Também é um pouco difícil, ou mesmo se não impossível, aconselhar uma pessoa quando ela não admite que existe um problema. Alguém usa das finanças para tentar monopolizar os outros. Então, quando a crise financeira dentro do lar, ou seja, não há uma boa administração de finanças, realmente o casal precisa parar para poderem saber realmente que Deus é o dono de tudo e Ele pode nos conceder sabedoria para podermos gerir as nossas finanças. Agora, vamos olhar para um outro item. Como fazer o orçamento. Este é um outro problema que muitas das vezes nos dá dor de cabeça. O salário, irmãos, nunca chega para todos. Devemos nos lembrar que a pessoa, quanto mais ganha, mais planos tem. Se ele ganhava 10 mil kwanza, ele vive na medida dos seus 10 mil kwanza. Mas quando o salário sobe para 50, para 60, para 70 ou por ali adiante, também as necessidades aumentam. E o casal, se não parar de fazer um orçamento, realmente o dinheiro nunca vai chegar. Notamos hoje em dia pessoas com bons salários não têm casa. Não, porque não tenho dinheiro. O dinheiro não chega aquilo que eu ganho. Não tem terreno, não tem nada mesmo. Você não vive na renda, mas ainda continua a viver na casa dos pais. Mas tem um bom salário. Por quê? Porque esse homem, este casal, nunca sentaram para fazer uma boa gestão. E, acima de tudo, fazer um orçamento. Então, queremos primeiro saber definir o que é isso, orçamento. O orçamento é um planeamento de gastos. É só isto. É planeamento de gastos. Quando existe um orçamento dentro do lar e é seguido com rigor,
há um controle, na verdade, das despesas. O que podemos notar no final é que gasta-se menos e poupa-se mais. Quando há um orçamento e o orçamento é bem elaborado, na verdade o casal gasta menos e poupa mais. Mas se o casal não fizer um orçamento, o resultado é que sempre que há dinheiro em mão é onde que aparecem as necessidades. As necessidades não estavam previstas, então compramos tudo. Antes da semana terminar, já não há dinheiro em mão. E às vezes queremos entrar em dívida para pagarmos depois. Isto é falta de sabedoria. A solução dos problemas financeiros depende muito como as famílias se comportam com relação ao dinheiro. Eu quero repetir de novo esse pensamento. A solução dos problemas financeiros depende muito como as famílias se comportam com relação ao dinheiro. Se não sentarem e analisar com cuidado sobre as finanças, dinheiro sempre nunca vai chegar. Então, devemos ter esse cuidado. Agora, para fazer um orçamento, podemos fazer alguma coisa muito simples mesmo. Primeiro, pegarmos uma caneta, numa folha de papel, nós podemos elaborar um pequeno orçamento. Um exemplo, não sei se consigo, irmãos. Eu posso ter assim, por exemplo, um gráfico que tem duas colunas, fazendo um gráfico com duas colunas. Numa coluna coloco a categoria de tudo que nós precisamos comprar e outra coluna coloco lá a percentual do salário. Eu ganho 50 mil kwanza ou 100 mil kwanza, então, sem a esposa, o que nós precisamos ter aqui em casa? A primeira coisa na nossa coluna temos que colocar primeiro é o dízimo. Sempre que a gente recebe o salário, a primeira coisa que nós devemos tirar é os 10% que pertence a Deus. Depois, por exemplo, os 10% que pertencem a Deus. Podemos também tirar 5% ou 3% para as ofertas. Evitando dar oferta já no domingo. Como é? Minha esposa não tem uma moeda aí para me dar. Como não tem dinheiro para dar oferta, é que você não planificou antes. Quanto é que você deve dar como oferta no próximo domingo? Isso tudo tem que estar planificado. Além do dízimo, irmãos, não se discute. Dízimo é os 10% e ponto final. Não se discute, é que não há negócio, não há conversa. Agora, a oferta pode ser ofertas alçadas, por ali adiante, você que sabe quanto que pode dar, mas dízimo são os 10%. Depois de tudo isso aqui, nessa coluna de categoria, estamos a falar do orçamento. Por exemplo, nós vivemos numa casa de aluguel. Quanto é que nós temos que tirar para pagar a renda de casa? Estamos a fazer as contas dentro do nosso salário. Então, tiramos lá os 10% do dízimo, tiramos lá 1%, 3% de oferta, isso vai depender do casal. Depois temos que tirar lá a percentagem do quanto é que custa a renda de casa? X. Depois, quanto que nós temos que tirar para a alimentação? O que nós precisamos comprar durante esse mês? Temos que olhar o que precisamos. A esposa conhece melhor, talvez sabe melhor. Qual é a despesa de casa, de alimentação? Temos que tirar a percentagem. Depois, a seguir, eu trabalho, não tenho carro. Eu tenho ido de táxi. Quanto é que nós temos que tirar de percentagem para o táxi? Então temos que tirar a percentagem para o táxi. Temos que tirar, precisamos de comprar roupa para nós, como casal, roupa para os filhos. Vamos supor que o casal ainda é novo, né? Ainda não tem filhos. Então, quanto que nós temos que tirar para a roupa de casa? O que é que eu preciso comprar para mim? Por exemplo, estamos num tempo de calor. Não adianta comprar casaco. Assim, casaco de frio. Não faz sentido. Então, quanto que nós precisamos tirar? Então, tudo isso aqui, essa porcentagem tiramos. Depois, as despesas médicas. Sabemos que nós vivemos, né? Todos têm seguro de saúde, não sei, mas como os nossos hospitais encontra-se muito essa confusão toda, precisamos sempre ter um fundo, talvez aquela febre da noite, da criança, de alguém, vamos para o hospital, depois temos dificuldade de comprar medicamento, então temos que ter esse fundo. Não, esses valores aqui nós temos que reservar para que possamos ajudar, aliás, em caso de necessidade de saúde.
além de despesa de médicas, temos que tirar um valor de poupança. Minha esposa ou meu esposo, quanto é que nós precisamos poupar para que no fim de 3 meses, de 6 meses, de 8 meses, possamos comprar móveis, possamos comprar alguma coisa mais grande que nós precisamos em casa. Então temos que fazer essa poupança. Qual a porcentagem? Talvez 5 a 10% do salário que nós ganhamos, tiramos lá 10% ou 5%. Esse dinheiro de poupança não se pode mexer, salvo em caso extremo. Há uma conta que nós temos, abrimos uma natureza no banco, pegamos esses valores aqui e depositamos. É como o salário, o dízimo, né? Então, primeiro aqui, depois tiramos o dízimo, podemos tirar lá aquela poupança e colocar à parte. Depois também o entretenimento. Precisamos comprar alguma coisa, como revista, como jornais, alguma coisa parecida. O que nós precisamos, eu vou assistir o jogo num campo de futebol, preciso comprar o bilhete, então quanto que devo reservar para... Talvez 3, 5%. Dívidas, temos dívida? Sim. Recebemos o que como dívida? Quando que nós vamos pagar? E como vamos pagar? De forma escalonada, de forma completa? Então, vamos tirar lá para pagar as dívidas. No final, a despesa inesperada. O que é isso, despesa inesperada? Bom, apareceu um tio de surpresa. Chegou, nos visitou e depois ele quer voltar, não tem dinheiro para o táxi. Então, essa despesa inesperada, talvez 3 a 5%, esses valores aqui podemos guardar. Então, quando tudo for assim, bem orçamentado, o salário, realmente, conseguimos ver no final do mês, ainda temos um fundo em nossas mãos, porque tudo foi escrito. Tudo foi escrito e tudo foi orçamentado. Mas se não fizermos, não pegarmos numa folha de papel, o casal não sentar para discutir isso, para escrever isso aqui, tudo que aparece nas vistas vamos comprar. E no final não temos dinheiro. Então esse mais ou menos é o orçamento que nós podemos fazer simples para o casal. Muito simples mesmo para o casal. Não precisa muita matemática para fazermos o orçamento. Meus queridos irmãos, a Bíblia é um manual familiar e Deus mesmo é o grande provedor dos que o servem e nele confiam. Num lar onde o orçamento é bem planeado, com a ajuda de Deus, pode-se evitar problemas e assegurar a família num ambiente de muita tranquilidade, podendo louvor e de gratidão a Deus, pois reconhecemos que tudo pertence a Deus. Amados, nosso Deus quer todo o bem para a família. O nosso Deus quer o bem para a família. Caso isso não for transparente em casa, caso não haja uma boa gestão financeira, o casal sempre vai ver conflitos. Depois surge aquela pergunta, né, irônica de alguém: eu não te conhecia assim. Por quê? Porque antes do namoro as pessoas viviam de aparência. No namoro as pessoas viviam de aparência, mas depois de se casar, agora a pessoa torna-se canguinha de mão fechada e outro diz assim: eu não te conhecia assim. Isso já fica difícil de resolver. Se os dois não se admitirem que há a falha, fica muito complicado e vive num conflito tenso por causa do dinheiro. Aqui nós paramos ouvindo algumas perguntas, talvez a minha companheira naquilo que pode nos ajudar. Realmente, exatamente isso que nós falamos sobre o orçamento e sobre a poupança. Nós dissemos que nós precisamos fazer uma poupança. E a poupança é o quê? Vamos supor que nós precisamos comprar um carro. Esse é um exemplo. Bom, pronto, uma bicicleta, uma motorizada, né? Quanto é que custa o carro? Não, vamos supor uma motorizada. Quanto é que custa a moto? A moto custa, por exemplo, 300 mil kwanza. E o nosso salário é de 100 mil kwanza. É claro que se a moto custa 300 e o nosso salário
é de 100 mil kwanza, não vamos comprar a moto em 3 meses. Naturalmente não. Por quê? Se pouparmos 100 no primeiro mês, outro 100 no segundo mês e outro 100 no terceiro mês, naturalmente a família vai morrer com fome. Então, quanto que nós precisamos poupar para se comprar a motorizada? Nós podemos poupar, por exemplo, 25 mil kwanza. Vamos poupando, colocando no banco. É claro que a alteração, por exemplo, do câmbio, a alteração dos preços, essa coisa toda aqui, mas nunca vamos parar de fazer poupança. Até que um dia tu vai chegar a concluir que, aliás, a chegar a uma conclusão que o dinheiro talvez chegue para comprar o desejado. Quem sabe que um dia tenha uma sorte, alguém apareça ali, olha, estou em crise, quero vender minha motorizada, quanto é X, você paga. Então é bom sempre poupar o mínimo. Nunca deve poupar, a moto custa 300 e logo que poupar 80 mil kwanza, penso que também vai entrar em crise. E sobre o orçamento, de novo, queremos repetir que é simplesmente sentar o casal com uma folha de papel, com uma caneta, o que nós precisamos comprar agora. O que nós queremos como nossa prioridade. Faz uma lista toda. Tudo que vocês precisam comprar em casa, coloquem numa lista. E depois de fazer a lista, no final, coloquem as coisas mais prioritárias. O que nós temos que comprar agora? Agora compramos isso, o próximo mês, depois do nosso salário, vamos comprar isso, o mês a seguir, assim por adiante. Irmãos, nunca vais conseguir comprar tudo de uma só vez. Essa é a razão pela qual, quando nós temos mais olhos, por exemplo, queremos comprar tudo de uma só vez. Esta é a razão pela qual que muitos jovens, desculpem dizer isto, né? Alguém uma vez já confidenciou-me isso, jovens que trabalham nas finanças, acabam por ir presos porque ele quando vê o dinheiro quer comprar tudo e depois, resultado, ele quer tirar aquilo que não lhe pertence. Então, pessoal, faz um orçamento, escrevem tudo e, na medida do possível, vão comprando as coisas de uma forma paulatina. 10 anos, 15 anos, 5 anos, vão dar conta que tudo que vocês precisavam já tem em casa. Agora, pensando em comprar de uma só vez, você ganha pouco. E isso é que faz com que, às vezes, entramos naquilo que não convém. Ou torna-se alguém que é burlador, ou entra num negócio que é escuro, sendo cristão, ninguém dá conta, mas Deus te vê, e um dia, quando as pessoas derem conta, já é tarde demais, irmão, tudo mal. Sim. Ok. Tá bom. A minha companheira vai dar assim alguns contributos naquilo que for necessário, talvez, para poder nos ajudar a alguma coisa que eu falhei. Eu vi aqui uma pergunta do irmão e penso que realmente ela está pronta para responder essa pergunta. Sobre como... Sim, a disciplina em cumprir rigorosamente com as finanças. Boa noite, amados em Cristo. Queremos agradecer pelo convite que fomos formulados sobre as finanças. Eu começo por dizer, conforme diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, 24, a Bíblia nos diz que um homem e a mulher viviam num. Nesse caso, Adão não tinha nada que esconder para Eva, como a Eva também não tinha nada que esconder para Adão. E também no mesmo capítulo 2, 25, encontramos que eles se tornarão uma só carne. Na verdade, irmãos, meus filhos, o casal é aquele que sentam, conversam sobre as finanças, que apresenta minha mulher, meu marido, o salário é X, o rendimento do negócio é este. Então, fazem plano como gerir as vossas finanças. Nós encontramos a casal, quando recebem o salário, a confusão começa em casa. Só termina a confusão quando o salário acaba. O problema maior é que está aí. Não queremos explicar, na verdade, o quanto é que ganhamos. Isso é muito mal para o casal. Também nós encontramos
Encontramos a casal, o marido é que faz compras. Depois os maridos, são aqueles que alguns maridos compram as coisas que não se está se precisar naquele momento. Por exemplo, nós aprendemos que devemos viver abaixo da nossa renda, mas alguns gastam dinheiro, gastam dinheiro acima do seu rendimento. Por exemplo, encontramos que há pessoas que compram um cão alemão. Esse cão alemão custa muito dinheiro. Encontramos também meninas que gastam dinheiro por perucas de 300 mil. É muito dinheiro. Então não podemos viver nesse luxo, atendendo o nosso orçamento. E também o dinheiro que nós trabalhamos, minhas irmãs, muitas das vezes não é só para nós. Conforme diz o Evangelho de Mateus 6,3, também devemos dar o que a mão esquerda, devemos dar o que a mão direita dá, a mão esquerda não pode saber. Então também devemos ajudar os necessitados, não só podemos trabalhar para nós. Então, irmãos, com o dinheiro que nós recebemos, devemos priorizar o que nós precisamos. Por exemplo, temos que saber que temos tanque de água para abastecer, temos que reservar dinheiro para alimentação, temos que pagar propinas. Também algumas casais têm trabalhador doméstico, também precisa do salário. Então o casal tem que sentar, tem que fazer plano como gerir esses valores. Não podemos fazer luxos naquilo que não temos, principalmente não. Também vimos que também devemos evitar um empréstimo, porque quem empresta, esse será quem empresta, essa será servo desse valor. Então, irmãos, nós vimos que a Bíblia tem muito recurso para nos ensinar sobre o salário, sobre o que senta, que conversa, que fazem planos, como podem gerir o seu orçamento, o seu dinheiro. Então, irmão, essa noite, conforme o pastor Valente já falou a boa parte, por exemplo, nós no nosso dinheiro, nosso salário que nós recebemos, nós temos que ter em conta que temos filhos para pagar o salário da escola, temos trabalhadores como empregadas, temos trabalhadores que trabalham no campo, também precisamos também de comprar roupa para a família de casa. Então, fizemos planos como nós temos, aliás, também reservamos primeiro para a casa de Deus e também reservamos para o economizar, conforme diz o provérbio 21:20. Então, irmãos, o dinheiro que nós trabalhamos não é só para nós, também devemos investir, temos missões, também quando fizemos plano, podemos investir como um empreendimento, sim. Das missionários. Como os missionários, temos também, é da nossa responsabilidade. Por isso, meus irmãos, o casal é aquele que senta, faz os planos, como gerir as finanças. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. O irmão Salute coloca uma pergunta. Ok, há uma pergunta que nos passou, mas não sendo repetitivo, não queremos ser repetitivo. O que nós queremos ajudar realmente é que aquilo que a irmã já nos disse, dentro do lar, parece que não, mas a esposa tem melhor controle do salário, melhor controle do orçamento e também sabem fazer compras. Com pouco que elas têm em mão, fazem boas compras em relação a nós, os homens, que nós queremos ir no shopping ou no supermercado comprar e acabamos por comprar aquilo que lá em casa não é necessário. Mas também há uma outra coisa que queremos deixar claro e bem sublinhado: o casal, meus irmãos, deve terem a conta de forma transparente. O texto que a irmã trouxe em Gênesis capítulo 2, versículo 25,
O texto diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Isso nos mostra na gestão de casa que quando há nudez, há transparência. Nada Adão tinha para esconder para a sua esposa, nem a Eva tinha para esconder para o seu esposo. Nesse sentido, podemos dizer que havia transparência. Quando há transparência em gestão financeira, não há desconfiança, não há murmúrio, não há medo, não há conflito. Mas quando o casal não é transparente nas finanças, cria-se conflito. Deixe-me só terminar com este exemplo. O que notamos muitas das vezes é o seguinte: o casal tem o telefone e a fotografia do perfil é do casal, e os dois bem abraçados, mas a sorrir. O casal está assim em abraços, a sorrir. Mas o telefone, a mulher se pega no telefone do marido, onde que tem a fotografia dela, os dois a sorrir, o telefone está bloqueado. Precisa de um código. E o esposo diz assim: o telefone é meu. Mas seu telefone é seu, por que está lá a cara dela? O telefone é seu. Está vendo que as pessoas vivem de aparência, mas não são realistas? Exatamente isso que se aparece também nas finanças, né? Como dizia Martinho Lutero, que há necessidade de haver conversão no coração, na mente e no bolso. Mas, na verdade, as pessoas se convertem no coração e na mente, nunca se convertem no bolso. Quando chega no dinheiro, não, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu, não. O dinheiro você que ganha, mas quando chega em casa, o dinheiro é vosso. O dinheiro é do casal. Então, deve haver abertura, a transparência na gestão financeira. A esposa tem que saber quanto que o marido ganha e onde que o dinheiro está domiciliado. Vice-versa também. O esposo tem que saber quanto que a esposa ganha e onde que está domiciliado. Eu pego no meu bilhete, vou na conta da minha esposa, eu quero saber o saldo. Sem transparência. Se isso não acontecer, sempre vai haver um conflito dentro do lar. Muito obrigado. Tem uma pergunta ali. Alguém disse que mamãe muita despesa da casa, grande despesa. E abaixar, baixar. Vou ler então um comentário. Aqui tem um comentário. Tem uma resposta aí que diz que mamãe uma grande despesa. Ok. As perguntas, muitos já passaram. Não sei se alguém pode fazer. Pedimos desculpa, irmãos, se a pergunta não for respondida. Não foi bem respondida. O irmão pode voltar de novo a colocar a pergunta. Estamos na pergunta do irmão Camuco. Exatamente, sim. Meu coordenador, muito obrigado. Temos que converter os bolsos. Temos que orar, na verdade, que os bolsos sejam convertidos. Não só converter a mente e o coração, mas também temos que converter o bolso. Se o bolso não for convertido, realmente cria muitos transtornos e muita confusão, acima de tudo, conflito dentro do lar. Exatamente, sim. Mano, exatamente, temos que converter mesmo os bolsos. Ok, mais uma pergunta que do irmão Abilde Ticiel. Tem uma pergunta ali que diz que grande despesa, porque eu não vou saber. Gostaria de pedir ao coordenador se porventura há uma pergunta que nos passou, pode nos ajudar a reenviar de novo a pergunta ao irmão Camoco, por favor. Se é uma pergunta que nos passou, nos ajude de novo.
a nova tecnologia, realmente. Pastor, fala, hoje ainda temos sapatos. Fez alguma coisa, Irmão, a irmã acho que Vladimira Kajinga, por favor, a pergunta não está muito bem clara, pode nos... Se puder rever de novo a pergunta, agradecemos, por favor. O que podemos fazer com a mulher que não tem educação financeira? Bom, não sei, meu irmão, meu jovem Onésimo, primeiro, nós já o dissemos, precisamos esse tema ser discutido logo no namoro. O casal precisa discutir esse tema no namoro mesmo. Como será a gestão financeira depois do casamento? É preciso que isso seja discutido mesmo. Agora, se a mulher não tem essa educação financeira, não sei de que estava se querer referir. Primeiro, se ela não tem essa educação, o irmão pode lhe ajudar. Minha esposa, olha, nós vamos viver dentro das nossas possibilidades. Ou procura um orientador, um pastor, alguém que entenda as finanças para vos ensinar. Alguém, por exemplo, disse há dias o seguinte: mamãe, o que você faz com o dinheiro quando você recebe dinheiro do papá? Ela disse assim: a primeira coisa, eu vou encher a arca, depois quando restar, eu vou comprar aliás, aquilo que está me fazendo falta. Logo, ela pensou em encher a arca. E isto não é uma boa gestão. Penso que essa mãe também não tem uma educação financeira. Você só pensa em encher a arca, mas encher a arca com o quê? Então, precisamos, o casal, nesse sentido, parar para pensar o que é necessário que nós devemos comprar. Nem tudo dá para comprar. E quando se trata nessa fase de crise, nós precisamos, na verdade, ter uma disciplina mesmo financeira, porque senão irmãos passam necessidade. E irmão, você pode também ajudar essa pessoa que está passando por necessidade. Pode ajudar, sim, senhora. Do pouco se ganha, pode abrir também a sua mão para dar. Nunca deve dizer que não, o que tenho não chega. Não, você nunca chega mesmo, mas abre a mão para dar. Sabe, né? A Bíblia diz que quem dá a pobre empresta a Deus. Então isso é muito importante. Abre a tua mão também, ajuda os que estão passando necessidades. O teu vizinho, a pessoa que você conhece, os irmãos da fé, ajude. Não olhe a pessoa de fora, mas dentro ele está a sentir fome. Então pode também ajudar com um pouco que o irmão tem. Sim, neto dá para comprar, irmãos. Não, neto para comprar. Temos que comprar o necessário. Senão, vamos gastar dinheiro. Depois, antes do mês terminar, terminar, já não temos nada para nos ajudar. Manalice, a pergunta não está muito bem clara. Pode nos ajudar de novo? Sorriu. Mãe do Júnior, se puder nos ajudar de novo na pergunta, agradecíamos. Não, sorriu. Cadê a boca? Bonecos com a boca aberta. Yeah. Não sei quanto tempo nos resta. Queríamos ouvir quanto tempo. Temos 7 minutos. Gostaríamos de aproveitar esse momento. Se há mais uma pergunta.
Bom, aqui o amigo pergunta se é normal no namoro deixar o cartão multicaixa com a namorada. Bom, logo aqui já começa o perigo. Deixar o cartão multicaixa com a namorada por quê? Evitem, isso logo estamos a começar a ver a exibição, né? Quer aparecer, sabe? Quem começa assim a deixar o cartão multicaixa com a namorada, depois deles casarem, nunca vai deixar dinheiro nem cartão. Sim. Então evite esse tipo de coisas. Também a moça, se ela for inteligente, o marido, ou aliás o noivo, vai deixar o cartão multicaixa, podia também ter sabedoria, não. Quer dinheiro para quê? Não fico com cartão porque se queres me dar o dinheiro, o necessário. Agora, logo começar a deixar cartão multicaixa, já está a começar muito mal. Sim, Já está a começar muito mal. Quer a moça começa a ser viciada, quer o rapaz também começa a aparecer naquilo que depois nunca vai apresentar. Não vai conseguir. E não vai conseguir também. Obrigado. Eu não aconselho que deixe o cartão multicaixa. Porque eles ainda estão numa fase experimental, de observação. O namoro é uma fase de experiência. Se a moça começa a pedir multicaixa, começa a desconfiar com ele. Se o rapaz também começa a deixar multicaixa, também começa a desconfiar com ele. Sabe que no futuro, depois de casar, esta aparência não vai demonstrar de novo. Queríamos pedir a Jaime que nós dentro de alguns minutos temos o nosso culto doméstico. A sala já está composta e eles estão à espera de nós. Se não houver uma outra pergunta, a pergunta do irmão Américo Saluti, muito irmão, obrigado meu querido irmão, acreditamos que numa próxima oportunidade podemos ter mais tempo para podermos conversar, e eu desde já quero mandar um abraço muito forte à sua cara metade, também ao que não sei, as irmãs a pergunta da irmã Alice para falarmos sobre é que muitos não sei se entendi muito bem a pergunta da irmã. Primeiro, temos que saberem que as trabalhadoras domésticas, elas também são servas, são pessoas humanas, primeiro merecem respeito e consideração. Elas devem ser amadas realmente como convém. Primeiro, Paulo também já achou isso, de que os senhores devem respeitar as vossas trabalhadoras, ou os vossos trabalhadores, ou os vossos servos. Então, elas merecem respeito. A pergunta que eu vejo aqui é que muitas das vezes pessoas pedem que a roupa interior seja lavada, que... Bom, se assim eu pude perceber a pergunta... e eu devia ver essa pergunta como... Sim. Minha irmã, se puder enviar a pergunta muito simples, numa forma muito simples, não sei, talvez a resposta vai ser de encontro. Primeiro, a situação que estamos a viver, só queria falar um pouco de trabalhadoras domésticas, estamos a viver, isto também corremos o risco de sermos, talvez, elas serem, talvez, cadeia de transmissão.
O que às vezes é aconselhável é, nesta fase, seria bom que as trabalhadoras domésticas fossem meio dispensadas. Muitas vivem distante e até chegar em sua casa, elas pegam não sei quantos táxis. Não sabe, e quando chegam em casa, a mesma roupa que ela usou no táxi vai ser a mesma roupa lá em casa a trabalhar, a pegar isso, aquilo ali. Nunca sabe quanto que ela pode vir a ser uma cadeia de transmissão. Se pudessem ser dispensadas, seria melhor. Não queremos deixar o nosso exemplo, que siga o nosso exemplo, talvez não convenha assim para todos. Para nós, as nossas trabalhadoras domésticas estão dispensadas, mas desde março estão dispensadas, mas ela tem 50% do seu salário. Nunca pagamos 50%, talvez assim, né? Exato. Pagamos 50% do seu salário desde março. Respeitamos elas e também sabemos quanto são úteis também para nós. Agora, o resto, eu sugeria que quem tiver trabalhador doméstico em casa, ter muito cuidado. Se for para ser dispensada, melhor, porque todo cuidado é pouco, é muito pouco mesmo. Ela sobe no táxi, depois desce no táxi, sobe no outro táxi, até chegar em sua casa, vai pegar isso, aquilo ali. Não só basta lavar as mãos e a roupa que ela tem no corpo. Ela vai se tocando com outras coisas. Como que isso fica? Nunca sabemos depois, quando uma situação não menos boa em casa, quem que foi o transmissor. Então, todo cuidado é muito... Essa é a minha opinião simples. Bom, o irmão diz que o que fazer com a mulher que não quer compartilhar o salário com seu marido. Já falamos, este é o erro do começo. Se no começo não foi discutido este problema, realmente fica muito difícil, né? Nós já dissemos aqui há algum momento de que quando o casal não se consegue ultrapassar este assunto do salário enquanto é cedo, fica muito difícil aconselhar. É difícil ou impossível mesmo aconselhar uma pessoa quando ela não admite que existe um problema quanto às finanças. Agora, essa mulher, possivelmente, ela está a tomar uma posição porque o marido que começou primeiro. A pergunta talvez é, o irmão também tem sido transparente com o seu salário? Ou o salário é meu? Então, pode ser que ela começou porque o irmão começou primeiro. Talvez o irmão é que foi muito ganancioso com o dinheiro, nunca foi transparente. Então, ela, quando começou a trabalhar também, está a dar na mesma moeda. Ou então, o melhor conselho, procura um pastor para poderem vos ajudar. Ok, obrigado, mano. Não. Essa questão de pedir contas, quanto é que se gasta, seria melhor que o Mano Camuco, se houver mais uma oportunidade, de nos convidar, alguma coisa, talvez não fomos, talvez assim, não ajudamos com profundidade, talvez numa outra oportunidade podemos o fazer. Salute, muito obrigado, mano. Vai depender do coordenador e também da área administrativa. Ok. Mano Feca, muito obrigado, que Deus abençoe. Sim, amados irmãos, queremos agradecer a todos. Pedimos as nossas sinceras desculpas porque nós vamos começar com o culto doméstico e eu sou o moderador do culto no ensino da Palavra de Deus. A sala já está à espera, então pedimos as nossas sinceras desculpas. Talvez numa outra oportunidade nós podemos fazer muito mais e melhor. Que Deus possa vos abençoar nas vossas famílias, a todos nós também,
que a graça de Deus superabunde para todos nós. Embora nessa fase de confinamento, os templos fechados, mas a igreja está aberta em casa. Que Deus mais uma vez abençoe. Amém? Um abraço. Tchau. Podemos concluir aonde? Concluir?